Olá, hoje eu vou falar de equilíbrio e pode servir para você que teve um AVC. Meu nome é Ludmila Toni, sou fisioterapeuta, atuo já na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há mais de 18 anos. Tenho um canal no YouTube falando de AVC para você e aqui no Instagram, Ludtoni Físio. Estou falando todos os dias a respeito de AVC, trazendo conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação através do YouTube, porque tem conteúdo todo dia. E me siga lá no Instagram. Comente aí no vídeo que você está vendo, de onde você é, qual é o tipo seu de AVC, quais são as suas principais sequelas, porque é importante eu saber para poder conduzir aqui um conteúdo de qualidade para você, ok? Conto com a sua colaboração. Eu resolvi falar sobre equilíbrio hoje porque muita gente me pergunta, me ensina exercícios para melhorar o meu equilíbrio, eu estou muito sem equilíbrio. Mas antes mesmo de você pensar em exercícios, para equilíbrio, a gente tem que pensar em alguns fatores e entender melhor o que é o equilíbrio, o que é um desequilíbrio, né? É importante a gente pensar que existe dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é você conseguir se manter equilibrado na posição parada. Seja sentado, seja de pé, seja fazendo qualquer coisa específica parado, né? Então você pode estar sentado, você pode estar deitado, você pode estar em pé, você pode estar deitado. É a posição que a gente mais tem equilíbrio, porque a gente vai ter o suporte de quase todo o nosso corpo, né? De todo o nosso corpo, né? Em alguma superfície. Então isso acaba gerando um corpo mais equilibrado, né? E nesses casos, o que a gente chama de equilíbrio é se manter estático, mas bem equilibrado no sentido de não ter assimetrias. Então, aqui eu tô parado, mas eu tô equilibrado? Eu não tô equilibrada, porque eu tô com uma inclinação mais do tronco para esse lado do que para esse. Ou o meu tronco tá bem alinhado, tá bem equilibrado, só que minha cabeça está inclinada, o meu ombro está levantado. Então, esses alinhamentos são importantes para que a gente não tenha um desequilíbrio. Então, a gente precisa ter os dois lados do corpo, vamos dizer assim, trabalhando de forma conjunta, igual, para manter um equilíbrio, né? Então, é claro que às vezes você pode querer um equilíbrio numa posição mais inclinada, isso não significa que esteja errado, depende do que você quer naquele momento. Mas posições de alinhamento, posições mais neutras, são posições de menos sobrecarga e posições mais funcionais, tá? Então, por exemplo, se você for passar de sentado para de pé, você precisa estar o mais alinhado possível dentro aí da sua biomecânica para poder fazer a função, né, de passar de sentado para de pé com mais eficácia, com mais eficiência. Então esse é o equilíbrio estático e geralmente o equilíbrio estático ele precisa de contrações de musculaturas para poder manter aquela posição, né? De músculos mais tônicos que a gente chama para gerar uma manutenção de um posicionamento equilibrado, tá? E a gente tem também o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é a capacidade que a pessoa tem de se equilibrar no momento que está fazendo algum movimento. Então, se equilibrar andando, se equilibrar passando de sentado para de pé, se equilibrar pegando alguma coisa no chão, fazendo qualquer tipo de movimento. Isso a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, é a capacidade da gente projetar, né, modificar de lugar a projeção do nosso centro de gravidade e retornar num alinhamento na projeção natural, vamos dizer, novamente. Projeção do nosso centro de gravidade é a força que o nosso corpo faz, né, sobre o solo, vamos dizer assim. Existe uma projeção equilibrada, né, desse nosso centro de gravidade, que em diversas posições na questão estática tem uma posição
específica. Por exemplo, quando a gente está parado de pé, a projeção geralmente do nosso centro de gravidade para mantermos equilibrado é bem no meio da base de suporte, na base dos dois pés. Então os dois pés estando aqui é bem no meio, um pouco mais para frente. Então se eu projeto meu centro de gravidade para essa região, provavelmente eu tenho um equilíbrio maior, eu tenho uma estabilidade maior, né? Então, para se manter equilibrado parado, eu preciso sempre ter essa projeção no local mais adequado. Quando a gente precisa se equilibrar movimentando, eu tenho que movimentar essa projeção e resgatar o movimento dessa projeção com mais eficiência possível, né? Então, variar o posicionamento dessa projeção no meu centro de gravidade de forma efetiva. E isso geralmente se faz treinando, né? Então a gente tem que treinar tanto o equilíbrio estático quanto o equilíbrio dinâmico, né? Para que nós possamos realmente ter esse resgate da projeção, resgate do alinhamento do equilíbrio no movimento, né? E a manutenção desse alinhamento quando está parado. E esse treino é importante, né? Geralmente a gente fala que a gente faz o treino desequilibrando, mas o grau de desequilíbrio que você tem que colocar aí para fazer o treinamento, ele pode passar de um treinamento para uma sobrecarga muito grande e gerar um risco muito grande, às vezes, de queda. Né? Então a gente tem, por exemplo, treinamento da marcha, do equilíbrio da marcha em superfícies mais instáveis, dependendo de algumas pessoas, esse grau de instabilidade é tão grande que essas pessoas não conseguem transpor esse grau de instabilidade e acaba se fixando mais para não cair, ou acabam geralmente caindo, né? Então, esse limiar aí, o profissional é que tem que avaliar, entender e ir graduando aos poucos e aos poucos trazendo dificuldades tanto para o treino do equilíbrio dinâmico quanto para o treino do equilíbrio estático. Eu vou falar sobre um pouquinho mais desses treinos nos próximos vídeos. Mas uma coisa também que eu acho importante falar, que eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas, é o tremor. Muita gente acha que o tremor ele é uma falha no equilíbrio. É claro que o equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, requer diversos fatores ali funcionando bem para que eu esteja equilibrado. Então eu preciso de uma boa ação muscular. Seja de estabilidade, mantendo aquele músculo contraído durante um tempo, seja de mobilidade, de resgate. Eu preciso de um bom controle postural. Então, se eu tiver um bom controle postural, um bom posicionamento da minha pelve, um bom posicionamento dos meus ombros, eu tenho uma tendência menor a um desequilíbrio, porque eu preciso partir de uma posição equilibrada do corpo, do tronco, para me manter ou para me movimentar. Então, esse controle postural ele é muito importante, né, para a questão do equilíbrio. Quando eu falo de músculos, que eu falei anteriormente, eu não falo só de músculos de pé, não, eu falo de músculos do corpo inteiro. A gente tem a ação de bumbum, a gente tem a ação de panturrilha, a gente tem a ação dos dedos, a gente tem a ação de musculatura nas costas para manter o posicionamento do ombro. Para você ter uma ideia, até se a sua cabeça ficar um pouco mais para frente, eu já mudo toda a projeção do centro de gravidade, desequilibrando e colocando numa posição errada, tá? E um terceiro fator, eu falei da ação muscular, eu falei do controle postural, que depende muito dessa ação muscular também, mas um terceiro fator é a sensação. Imagina se a pessoa não tem essa sensibilidade, não tem a sensação de onde está aquele pé, aquela metade do corpo no espaço ou qualquer parte do corpo no espaço, isso vai ficar muito comprometido porque ela não vai ter a capacidade de transferir o peso para aquela região como deveria, ela não vai ter a capacidade de movimentar aquela região como deveria. Então, toda a questão sensorial, e aí a gente tem diversos tipos de sensação à pressão, sensação da posição do corpo no espaço, né? A própria percepção
intuição, ter percepção realmente do seu corpo, podem influenciar sim, né, num déficit de equilíbrio. E aí esses fatores são importantes a gente ir trabalhando para ir melhorando, resgatando esse equilíbrio. E o tremor, como eu tinha falado, é um dos fatores que pode influenciar numa falha no equilíbrio, porque se você tem uma descoordenação, não tem uma ação muscular como deveria, é claro que você vai variar mais essa projeção do seu centro de gravidade e é claro que você pode desequilibrar mais. Mas são duas coisas diferentes. Tá? Tremor é uma descoordenação que acontece por causas diferentes, pode ser dependendo da área da sua lesão, pode ser por uma diminuição da força de algumas musculaturas, a diminuição da resistência, como também gerando também essa descoordenação. E se gera uma descoordenação, pode gerar um desequilíbrio, mas nem todo mundo que tem desequilíbrio tem tremor. E nem todo mundo que tem tremor possivelmente tem um problema central assim de desequilíbrio, mas vai alterar sim. Então, só queria que vocês entendessem que a condução é diferente, tá? Do desequilíbrio e da descoordenação, por exemplo. Então, espero que tenha te ajudado. Acompanhe aí os próximos vídeos que eu vou falar também, dar algumas dicas sobre equilíbrio para você ver se talvez seja o seu caso. Se eu te ajudei, compartilha, divide esse vídeo porque pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E se você compartilhar, vai ajudar a chegar a mais gente. Porque eu tô aqui todos os dias falando de AVC para você. Até a próxima!